Bom, nosso tema de hoje é técnicas de conservação de medicamentos. E esse tema ele vai ser bem abrangente, mas a gente vai focar um pouco mais na questão microbiológica hoje. Eu até comentei um pouco na aula anterior, que a gente falou do 5S, e o pessoal de controle de qualidade que cuida desse setor também. A gente está vendo um pouco esse setor, que é um lugar onde vocês podem trabalhar, principalmente em indústria, e é importante vocês conhecerem um pouco sobre esse cuidado que a gente tem que ter na fabricação de medicamentos. Então, assim, como os medicamentos eles são substâncias bem sensíveis, são substâncias químicas que estão suscetíveis a alguma mudança química dependendo da temperatura, do calor que é exposto, da umidade que é exposto. A gente sempre precisa tomar muito cuidado com a temperatura, umidade, o local que coloca não pode ter muita luz, por exemplo. Eu sempre não, mas às vezes eu vejo isso em algumas drogarias que tem uma vitrine, alguma coisa assim, alguns medicamentos expostos, ou até na porta. E aí o sol batendo assim naqueles medicamentos, isso dá um treco assim, fala, ai meu Deus do céu, tira dali, porque não pode ficar em contato com muita luz do sol, muito calor. Claro que, né, sei lá, 1 hora de exposição não vai fazer diferença, mas geralmente fica por muitas horas, então isso acaba alterando as funções do medicamento. E às vezes até inativando o fármaco, o que vai interferir na eficácia, e aí pode até dar um problema para o laboratório, ou mesmo para a pessoa que está tomando, se não perceber que tem alguma coisa diferente. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E esse cuidado é desde o início, de quando a gente começa a preparar o medicamento, até o final, quando a gente dispensa para o paciente. E o próprio paciente, né, que compra, ele também precisa ser orientado para organizar e guardar o medicamento de uma forma correta em casa. Hoje em dia já é mais difundida essa informação, mas antigamente era muito comum as pessoas guardarem medicamentos no banheiro, o que não é correto, porque tem uma umidade muito alta e também pode interferir. Em lugares que bate sol também a gente tem que evitar. Deixar no carro, medicamentos no carro. Porque no carro eu lembro de tomar, eu tomo no carro. Não pode. Então a gente pede sempre para orientar para os clientes, né, essas informações, principalmente se for medicamento que tem que manter na geladeira, também tem que ter esse cuidado. Então vamos dar uma visão geral de quais são os fatores que influenciam e depois a gente vai ver umas questões de microbiologia que a gente precisa entender. Então, alguns processos fazem parte que incluem escolha da matéria-prima de qualidade. Então, assim, quando uma fábrica de medicamentos vai escolher de onde eles vão comprar, eles provavelmente vão procurar pelo melhor preço, mas também pela qualidade. Eles podem pedir uma amostra, é muito comum isso. Me manda uma amostra do seu produto para a gente analisar. Então, eles fazem cultura microbiológica, vou mostrar para vocês como é feito. Para escolher os fornecedores de matéria-prima. Precisa ser um fornecedor confiável para que essa matéria-prima realmente tenha o efeito desejado no fármaco. Esterilização das embalagens. Hoje já é tudo mecanizado, assim, automatizado no caso, né? Tudo feito por robô e tal. Mas em laboratórios pequenos, como em farmácia de manipulação, pode ser que vocês vejam essa esterilização manual. E aí a gente faz com alguns produtos específicos, a gente vai ver como funciona também. E o controle microbiológico. Toda matéria-prima nova que chega, cada lote novo que chega, é como um saco de farinha que você compra. Cada saco de farinha que você compra, você precisa fazer uma amostra e fazer a colheita microbiológica para verificar se ela não está contaminada. E só pode ser usado efetivamente depois do resultado desse controle microbiológico. Estão vendo essa imagem que está aqui na tela, que tem essas bolinhas todas? Isso aqui é uma placa de Petri, e essas bolinhas todas, elas são colônias de bactérias que estão crescendo. E aí a gente consegue visualizar. Deixa eu ir para o próximo slide. Ó. A placa de Petri é essa placa circular. Ela tem uma tampa. Então, ela é uma plaquinha e tem a tampa. A tampa é maior que ela. É de vidro e ela pode ser reutilizada. E aí, nessa placa, a gente coloca um líquido
que geralmente é a base de agar-agar, que faz com que se transforme em um tipo de gel, mas bem durinho. Parece uma gelatina. Mas tem vários. Tem cada substância gelatinosa que a gente coloca para cultivar uma certa bactéria, ou um certo vírus, ou um certo fungo. E aí a gente usa essa haste que vocês estão vendo, ou algo parecido com isso, para fazer a cultura. Então a gente pega a amostra, geralmente dilui em uma substância estéril, e aí passa nessa placa fazendo esses movimentos. Tá vendo que ela tá cheia de risquinhos aqui? Vocês conseguem enxergar bem? Tá aparecendo, né? Então a gente consegue ver exatamente o movimento que a pessoa que cultivou isso aqui fez com aquela haste. Dá para ver direitinho. Porque o micro-organismo ele cresce bem certinho ali onde ele foi espalhado. E cada bactéria, cada micro-organismo diferente, ele tem uma aparência diferenciada, ele até muda a cor do meio. Então, assim, a cor natural é meio amarelinha, assim. Esse que a gente está falando é o Agar McConkey, que é o... McConkey é o nome do homem que inventou esse gel. E tem vários, né? Tem vários tipos. A gente não vai entrar nesse mérito hoje, mas aí nele, cada bactéria, ele traz uma coloração diferente, tá vendo? Então, a Escherichia coli tem esse aspecto, os grânulos são bem pequenininhos, ó, os cocos que aparecem, as bolinhas. A Enterobactéria aerogenes, ela já forma umas bolinhas maiores, ela é um pouquinho mais concisa e também fica bem avermelhado. Essas duas aqui são bem parecidas também, provavelmente quando elas aparecem vai precisar de uma análise mais profunda para saber qual que é a bactéria que está aqui. Opa. E a Staphylococcus aureus, que é uma bactéria bem perigosa no caso, ela deixa o meio bem alaranjado, assim. E para vocês verem, ela só cresceu aqui nesse cantinho, ó. Mas ela é uma bactéria bem perigosa. E o que acontece? Se existe bactéria naquele meio, vai crescer e vai ficar assim. Se não existe, vai continuar assim a placa. Então não vai ter crescimento. E também existe uma tolerância, porque essas matérias-primas elas não vêm completamente estéril, mas tem uma tolerância para crescimento microbiológico nelas, né? Então, é mais ou menos assim que é feito o controle microbiológico. Então, a gente vai pegar uma amostra dessa matéria-prima que chegou, se é um pó, se é um líquido, vai pegar com essa haste que é esterilizada e passa nessa placa. Geralmente fazendo esse desenho mesmo, uns risquinhos assim. E aí, se caso tiver contaminação, vai aparecer e a gente vai descartar essa matéria-prima, no caso, né, reclamar para o fornecedor, alguma coisa do tipo. Então, aqui, vocês já tinham visto isso? Não? É bem curioso. Na faculdade de farmácia a gente faz esse tipo de cultura. Eu vou mostrar, inclusive, mais para frente nos slides, de uma mão. E a gente fez algo bem parecido na faculdade, eu vou falar para vocês sobre isso depois. Então, esse controle microbiológico ele é bem importante e ele é feito, pode ser feito em qualquer coisa, né? Se a gente tivesse os materiais necessários, um laboratório específico, a gente poderia fazer aqui com a nossa mão, com a nossa mochila, em qualquer coisa. A gente pode fazer esse tipo de exame. Além disso, dos controles microbiológicos, a gente também precisa prestar atenção no transporte. Então, o transporte, ele também precisa ter um controle de temperatura. Dependendo do tempo de transporte, se os medicamentos ficarem abafados ali, pode ter algum problema. Exposição e armazenamento adequado, isso já no lugar onde a gente vai vender esse medicamento ou utilizar. E o controle de temperatura durante todo esse processo. Então, desde os laboratórios onde são fabricados os medicamentos, até o transporte, até a drogaria mesmo, ou o hospital, precisa tudo ter um controle de temperatura, isso é muito importante. Quesitos importantes para a conservação. Primeiro, a umidade. A umidade do ar, ela precisa estar em torno de 40% a 70%. É bem importante essa umidade. Se estiver muito úmido, o medicamento corre o risco de puxar essa umidade
e aí ele pode se estragar, ele pode ser danificado. E o contrário também acontece. Se estiver muito seco o ambiente, esse medicamento também pode ter um ressecamento, e aí ele pode esfarelar, se for um comprimido, ou se for uma cápsula, a cápsula pode endurecer demais, o que não é adequado. Então, tudo tem que estar muito bem controlado. O controle de umidade, geralmente ele é feito pelo menos uma vez ao dia, recomendado de 2 a 3 vezes. É importante manter o local ventilado para manter a umidade do ar, fechar bem o frasco dos medicamentos. Aí a gente está falando tanto em casa quanto em hospital, por exemplo, né? Que a gente vai utilizar o mesmo frasco para fazer administração para vários pacientes. Sempre que usou, tem que fechar bem direitinho. A utilização de sílica ou sachê de carvão vegetal, não sei se vocês já viram, em alguns medicamentos, quando a gente abre na tampa, tem como se fosse um negocinho redondinho que tem umas bolinhas brancas dentro, que é a sílica. Vem em bolsa, em sapato também, que é para evitar a umidade. Às vezes é um sachêzinho que vem dentro. E o sachê de carvão vegetal também. Os dois têm a mesma função. Eles absorvem a umidade e não deixam que a umidade fique ali nos medicamentos, ou que os próprios medicamentos acabem absorvendo essa umidade. E o controle de temperatura, que interfere também na umidade do ar. Se a temperatura estiver muito alta, a umidade também aumenta muito. E aí a gente cria um problema para esse medicamento. Exposição ao sol, como eu falei para vocês. A exposição do sol vai interferir nas condições de conservação. Luz forte e o calor pode deteriorar os medicamentos, isso é bem importante. A gente tem que proteger os medicamentos da ação direta do sol de altas temperaturas e conservar o medicamento na embalagem original sempre que possível, porque a embalagem original ela já é feita para proteger um pouco tanto do calor excessivo quanto da umidade excessiva do ar. Elas são bem vedadas, então a gente sempre tenta manter na embalagem original. Nos blisters, né, aqueles de alumínio, por exemplo, também eles também têm essa função. Temperatura. A gente já falou de temperatura também em outras aulas. E a gente sempre tem que observar a descrição do medicamento, porque cada medicamento ele tem uma temperatura ideal diferenciada. Mas, em geral, são duas as principais. A maioria, que é de 15 a 30 graus, que é a temperatura ambiente. Então, a gente pode deixar uma temperatura ambiente. E aí tem que tomar cuidado, porque se ficar exposto ao sol, essa temperatura de 30 graus vai passar. Ou mesmo se tiver um dia muito quente, né? Essa semana mesmo a gente vai ter dias de temperatura maior do que 30 graus. Então a farmácia, ela tem que ser bem ventilada, geralmente ela tem que ter um ar-condicionado para manter a temperatura um pouco mais baixa em dias assim. E existem os medicamentos que a gente chama de termolábeis, que são os medicamentos que têm que ficar armazenados em geladeira. Vacinas são assim, se vocês notarem quando vocês forem tomar vacina, eles sempre pegam de uma geladeirinha, né? Alguns medicamentos, como insulina, também, eles também são termoláveis. Tem um anel anticoncepcional, eu não me lembro o nome dele agora. Anel alguma coisa, vou pesquisar e já falo para vocês. E ele também tem que ficar em geladeira. E alguns medicamentos, eles têm que ficar na geladeira até serem abertos. Depois de abertos, não precisa mais. Alguns colírios também precisam ficar na geladeira até serem abertos. E outros são ao contrário. Pode ficar em temperatura ambiente até abrir. Abriu, tem que ir para a geladeira. Uma coisa curiosa que pouca gente faz é o soro fisiológico. O soro fisiológico ele tem uma validade super curta depois de aberto. E ele também precisa ir para a geladeira. Então, abriu, precisa ir para a geladeira. E geralmente ele dura de 10 a 15 dias. Ele tem uma validade bem curtinha. Aquela validade que está fora, ela não vale mais para depois de aberto. Se vocês olharem na embalagem, tá lá, depois de aberto, consumir em tantos dias, ou válido por tantos dias. E esse controle também deve ser feito diariamente, né? Pelo menos 2 vezes ao dia do ambiente e da temperatura.